O começo é a parte mais difícil do trabalho. Bom, essa é uma frase de Platão e eu trouxe ela aqui hoje pelo seguinte: muitas pessoas querem começar no mundo de criptomoedas e no mundo de trade sem ter uma estrutura psicológica e sem ter um plano pré-determinado. Isso vai fazer com que você perca dinheiro no trade. Eu trouxe aqui hoje para vocês 3 estratégias que eu uso nos trades e que você dificilmente vai perder dinheiro dentro desse mercado. Meu nome é Diego Vieira, sou investidor e trade de criptomoedas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você está perdendo dinheiro dentro do trade. Bem, se você dominar essas 3 estratégias, você vai ter um resultado positivo nos seus trades. A primeira estratégia é o stop loss, gerenciamento de banca. E a terceira estratégia, realização de lucro. A primeira estratégia é o stop loss, tá? O que é o stop loss? O stop loss é a sua defesa para proteger o seu capital contra grandes perdas no mercado financeiro. Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Hoje é dia 26 de outubro de 2025 e um tempo atrás o mercado fez uma busca de liquidez, uma manipulação de mercado, onde várias moedas caíram até 50%. Então qualquer alavancagem que você tivesse em um trade, você seria liquidado. O que é a liquidação? Você vai perder todo o seu capital que você tinha investido naquele trade. E o stop loss é justamente para isso, é para proteger uma parte do seu capital que você colocou na operação. Então, o primeiro erro que todo mundo comete é não usar stop loss. Para você fazer trade em criptomoedas, principalmente nesse mercado onde tem muita manipulação, você precisa usar stop loss. E o segundo erro mais comum envolvendo stop loss é o psicológico. Por quê? Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro. E quando você está na corretora e vê a sua operação caindo, o psicológico começa a agir. Então você comete 2 erros. Primeiro erro é esticar o stop, tá? Por exemplo, você colocou um stop lá de eu quero perder 20%. Beleza. A moeda começou a cair, está chegando lá nos 20%. Aí você dá uma esticada, vou colocar 30%. Depois, eu vou esticar mais um pouco, vou colocar 40%. E você vai esticando, quando foi ver, você já não tem stop mais. Você tirou o stop achando que a moeda vai retornar e subir. E acontece o seguinte: você é estopado ou, pior das hipóteses, é liquidado. Então eu vou te mostrar como que eu uso o stop loss nas operações. Bom, eu sempre uso um stop de 20 a 35%. O que é essa porcentagem? Eu aceito perder no trade de 20 a 35%. Claro que isso nunca é exato. Às vezes eu perco 38%, estourando 40%. Tá? Como que eu uso esse cálculo dentro do trade para me programar os stops? Bom, quando eu entro numa operação que eu aceito perder 20%, eu geralmente entro com uma alavancagem de 3x. Tá? Então eu entro numa alavancagem de 3x, então eu aceito uma queda da moeda de até 6,66%. Tá? Quando eu aceito um stop maior, por exemplo, de 35%, geralmente eu entro numa alavancagem maior, geralmente 5x. Eu poderia entrar 3x também? Claro. Tá? Isso esticaria mais o meu stop loss. Mas quando eu aceito uma porcentagem, por exemplo, de perda de 35% do capital, usando uma alavancagem de 5x, a moeda pode corrigir até 7%. Tá? Geralmente, pessoal, claro que isso não é uma regra para todas as moedas, tá? Mas geralmente, num período de correção, as moedas fazem uma correção de, no máximo, isso em média, tá, pessoal? Média das moedas, e eu estou falando aqui das moedas mais consolidadas do mercado. Geralmente as moedas fazem uma correção diária de 5,5. Ou seja, isso é uma média, tá? Uma média. Tem moeda num dia de correção forte ou de manipulação de mercado, é claro que isso vai corrigir. Tem moeda que corrige 10, 15%, tá?
Usando isso como base, tá? Usando essa média como base, se eu usar um stop de mais ou menos 6 a 7%, eu fico protegido da maioria das quedas diárias das criptomoedas, tá? Isso não quer dizer que eu usando essa porcentagem eu vou me dar bem em todos os trades. Não, uma moeda pode corrigir num dia e continuar corrigindo no outro, tá? Pegando assim o seu stop. Mas por que eu uso uma proteção de até 35%? Quando eu uso uma proteção de até 35%, eu ainda consigo salvar no meu trade 65% do capital. Quando eu uso 20%, eu ainda tenho 80% do capital. E procure, pessoal, fazer operações isoladas, tá? Essa estratégia que eu vou passar para vocês aqui é em operações isoladas, tá? Nunca use esse tipo de estratégia em operações cruzadas, tá? Em alguns trades são vantajosas, tá? Mas procure operar na maioria das vezes em operações isoladas. Bom, a segunda regra que você vai ter que seguir é sobre o gerenciamento de banca. E aqui talvez esteja a parte mais complicada do trade. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem gerenciar sua banca para operar criptomoedas. E isso funciona também para outros ativos. Bom, o que você precisa saber no começo, tá? Qual que é o básico do gerenciamento de banca? É você fazer operações e sempre ter caixa para fazer novas operações. Ah, Diego, mas eu estou começando a operar com $100, tá? Então vamos fazer um gerenciamento em cima desses $100. Pessoal, se você tiver $100 de banca, como que eu usaria nas operações? Bom, eu faria uma operação por vez, tá? Uma operação por vez, ou seja, eu operaria uma moeda por dia ou até ela chegar no meu stop gain ou stop loss, tá? Qual seria a minha banca? Eu entraria com uma banca de $50, tá? $50 nas minhas primeiras operações. E eu sempre manteria nas primeiras operações um stop loss de 20% numa alavancagem de 3x. Ou seja, a moeda poderia cair quase 7% até me estopar. Por que eu usaria no começo essa estratégia? Porque se você tiver um stop, você perderia em média $10, tá? Eu estou falando isso arredondado, tá, pessoal? Tem a taxa de corretora, nunca é redonda, uma conta redonda assim. Mas vamos aqui para você entender. Você perdendo $10 em uma operação e tendo mais $50 de caixa, você teria mais 5 operações para fazer. Ou seja, você teria mais $50 em caixa para recuperar a perda que você fez. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a mágica do gerenciamento e da matemática dentro do trade. Suponhamos que a gente começou a operar com $100, tá? E você teve o primeiro stop, tá? Você teve o primeiro stop de 20%. No próximo trade você teria $80 para operar e não teria mais caixa. E isso seria todo o seu caixa. Se você tivesse mais um loss de 20%, você passaria a ter $64, tá? Se você tivesse mais um loss, passaria para 51,20. E na quinta operação, se você tivesse mais um loss, você teria $40,96, tá? Para operar. Enquanto se você gerenciar daquele jeito que eu passei, na quinta operação você ainda teria $50 em caixa para operar, tá? Aí que vai o segredo do gerenciamento, tá? Isso é um dos tipos de gerenciamento que eu vou passar aqui para vocês. Bom, Diego, eu já estou familiarizado com trade, eu opero várias operações por dia e estou errando só no gerenciamento. Então eu vou te passar aqui o gerenciamento sobre 2 operações diárias, tá? O que eu acho que já é bom, tá? Tem dias que eu opero geralmente 3, tá? Mas eu já estou no mercado há muito tempo e já dominei o gerenciamento de risco, tá? O gerenciamento de banca. Bom, operando 2 operações por dia, eu faria da seguinte forma. Eu faria cada operação de $30 com stop ainda de 20% e alavancagem de 3x, tá?
Eu fazendo 2 operações por dia de $30, ainda me sobraria $40 de caixa, tá? Então, se eu tomar um stop loss, eu ficaria com $24 ainda, tá? Consequentemente, eu só teria que repor $6 do meu caixa para fazer novas operações. Eu tendo um caixa de $40, eu poderia repor 6 trades, tá? Naquele gerenciamento que eu passei de um trade, eu conseguiria fazer 5 trades, tá? Repondo $10. Só que vejam só, seriam trades com um capital maior, com a possibilidade de ganho maior, tá? Nesse caso, eu estou operando 2 trades, tá? Ou seja, eu tenho uma porcentagem maior de ganho, tá? Eu tenho uma porcentagem maior de ganho, só que eu tenho uma porcentagem maior de ganho em cima de $30, tá? Então, às vezes, quantidade, números de trades operando não é tão vantajoso do que menos trades. Aqui eu tenho uma vantagem que eu consigo fazer mais trades, então eu tenho uma porcentagem maior de ganho, tá? De acerto. Então, é tudo uma balança. Até aqui eu coloquei aqui, ó, no gerenciamento aqui em cima aqui, o desenho de uma balança, ou seja, tudo tem que ter equilíbrio dentro do trade, para você sempre ter um equilíbrio sobre perdas e ganhos. No final do vídeo eu vou mostrar os trades reais que eu faço, e note que nesse mês, no mês de outubro, eu tive mais loss do que ganho, só que os meus ganhos foram muito maior do que os meus loss. Eu vou mostrar para vocês o lucro que eu estou tendo nesse mês. E isso vale para uma banca de $100, uma banca de $1.000, uma banca de $20, uma banca de $10.000, tá? O gerenciamento ele sempre tem que ter um equilíbrio e ser gerenciado da mesma forma. Bem, ainda sobre o gerenciamento de banca, um dos maiores erros das pessoas que operam criptomoeda ou até outros ativos é não ter valores específicos para operar. Às vezes um trade você opera com $50, o outro você opera com 100, o outro você opera com 20. Então às vezes você tem uma perda, né? Pegou seu stop lá num trade de $100. Então você perdeu, suponhamos que o seu stop seja 20%, você perdeu $20 dos $100. E vamos supor que você teve um lucro de 30% num trade que você entrou com $50, tá? Então você teve um lucro maior do que a sua perda, só que foi um lucro em cima de $50, tá? Ah, Diego, mas poderia ser o contrário, eu poderia ter um lucro de 30 em $100 e poderia ter uma perda de 20 em $50. Tudo bem, tá? Mas uma coisa que você não deve levar em consideração no trade é sorte, tá? Se você operar utilizando a sorte ou o azar dentro do trade, a probabilidade de você ser liquidado ou perder todo o seu capital ao longo do tempo é muito grande. Então nunca opere usando sorte, tá? Opere usando fundamentos, análises. As análises são assertivas? Bom, ela te dá uma probabilidade maior de acerto, tá? Claro que nunca é 100%. Se você tivesse uma análise que acertaria 100% do mercado, você seria bilionário, trilionário. Então isso não existe, tá? O que existe é gerenciamento e análise dentro do trade. Bom, agora vamos para a realização de lucro, tá? A terceira etapa fundamental do trade e não menos importante. Bom, a gente também tem que saber realizar lucro. Por quê? Quantas vezes você já estava ganhando um valor muito bom no trade e aí veio um sentimento que se chama ganância e você pensou assim, eu vou segurar que eu posso ganhar mais ainda. A moeda corrigiu e te estopou, ou corrigiu e você ficou do 0 a 0, ou pior ainda, ela corrigiu, buscou liquidez e te liquidou porque você não tinha stop. Bom, a realização de lucro você tem que ter na sua mente que o seguinte, ela sempre tem que ser maior do que
suas perdas, tá? Então, se eu uso o stop de 20 a 35%, a minha realização de lucro ela tem que ser acima de 35%, tá? Como que eu faço? Como que eu gerencio isso e qual que é o tipo de realização de lucro que eu uso? Bem, eu sempre procuro uma realização de lucro acima de 60%, tá? Bom, às vezes a gente dentro do trade fala que a moeda refuga. O que é refuga? Você acha que ela vai subir muito, mas ela fica lateral por muito tempo, te entregando pouco valor. E o que você faz? Você fecha a operação para pegar dinheiro em caixa para fazer outras operações. Então, às vezes eu fecho uma operação com 20% de lucro. Bom, já é um lucro, tá? Mas eu procuro sempre num trade bom, quando a moeda chega em 60% ou mais de ganho, isso eu estou falando uma alavancagem de 3 a 5x. Geralmente eu opero a 5x, tá? Na maioria das vezes, tá, pessoal? Então, quando eu tenho um ganho de 60% ou mais, eu já subo o stop para mim garantir esse 60%. O que vier a mais é lucro, tá? Então, eu sempre procuro um ganho de 60% ou mais numa alavancagem de 5x. É claro que se eu estiver alavancando em 3x, eu vou ter que buscar um lucro menor, tá? Por que eu procuro uma porcentagem de ganho de 60% ou mais? Um trade que eu tenho um ganho de 60%, eu consigo repor 2 trades que eu perco de 20%. Ou seja, o ganho é muito maior do que a perda. É isso, esse tipo de gerenciamento é que me faz ter um caixa sempre maior para operar criptomoedas. Ou seja, no final do mês eu ter lucro com operações de trade. Eu sei que é complicado para muitas pessoas, muita gente acha que é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro muito, eu não vou dizer assim, eu vou dizer complicado. Apesar da gente ter momentos no mercado que tudo que opera a gente ganha, né? Também a gente tem momentos muito ruins, momentos de busca de liquidez, onde a gente é estopado toda hora, mas é o stop, o gerenciamento e a realização de lucro que vai te dar uma constância de ganho, tá? No trade você tem que ter constância de ganhos, tá? Bom, existe uma frase muito popular dentro do trade que é: lucro bom é lucro no bolso, tá? E pessoal, você entrou numa operação, por exemplo, alavancada em 5x, e a moeda explodiu, tá lá 80%, 90% de ganho em assim, questão de 4 horas. O que você vai fazer? Você vai realizar lucro. Não deixe a ganância tomar conta de você, tá? Uma moeda que sobe muito rápido, também ela pode cair muito rápido. Então, lucro bom é lucro no bolso. Não fique com operações com alto ganho esticando por muito tempo. Se você já tem um ganho razoável, realize lucro. A primeira coisa que você tem que estipular é quanto você precisa de ganho para você parar e pensar assim: não, hoje eu estou tranquilo, tá? Hoje eu estou tranquilo e já dá para me operar bem, beleza. Por exemplo, onde se eu chegar nesse valor, por exemplo, eu fiz um trade, eu ganhei 80% nesse trade e eu já tive um lucro diário de X. Esse lucro tá bom para mim, hoje eu não opero mais, tá? Então tenha sempre um valor estipulado onde você vai ficar tranquilo psicologicamente para você poder operar de novo outros dias e outros ganhos, enfim. Não deixe que o trade tire seu sono, tá? O stop loss e a aceitação também de perda, ela é muito importante. Você tem que saber perder, como também você tem que saber ganhar dentro do mercado. Então o stop loss ele vai te deixar tranquilo, por exemplo, à noite. Quantas vezes no começo da minha carreira eu passei horas e horas acordado de noite acompanhando o trade e olhando o gráfico, e eu com sono,
e eu falando eu não posso dormir, porque se a moeda bater lá, vou ser estopado e tal. Então o stop loss ele vai te dar a garantia de você dormir tranquilo. O gerenciamento de risco ele vai te dar a possibilidade de você sempre ter capital para operar. E a realização de lucro vai ser a melhor parte do trade, onde você vai ver os seus resultados. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu gerenciamento. Esse mês, por motivos pessoais, eu comecei a operar depois do dia 12, tá? Então essa tabela que eu vou mostrar para vocês aqui é depois do dia 12. Bom, pessoal, essa é a tabela que eu gerencio os meus trades, tá? Mensalmente, tá? Então nesse mês do dia 12 ao dia 26 eu tenho essas operações aqui, tá? Eu não marquei aqui o valor de entrada, o valor de saída, nem a porcentagem de ganho, tá? Mas vocês também podem marcar. Se vocês precisarem dessa tabela, é só entrar em contato comigo, eu vou deixar à disposição aí. Notem o seguinte, a maioria, ajeitei a tabela aqui, pessoal, olha só, notem que a maioria dos trades, praticamente quase todos, foi numa alavancagem aqui, ó, de 5x, tá? Só esse trade aqui embaixo que foi numa alavancagem de 3x, tá? Porque foi uma moeda muito volátil e que me deu um retorno muito alto também, tá? Bom, quase todos os trades também, pessoal, eu fiz operações de $100, tá? Esse trade aqui da Cake, eu operei com $200, por quê? Porque eu fiz um preço médio para mim recuperar a perda que eu estava tendo, tá? Essa sequência de loss aqui, ó, que a gente teve foi quando o mercado corrigiu e buscou liquidez, tá? Então a gente teve essas perdas consecutivas aqui porque o mercado entrou em queda forte, tá? Mas notem o interessante é o seguinte, ó, o stop loss, tá? Só teve um stop loss que passou de 40%, ó. Esse stop aqui, ó, que foi na Morph, tá? Ó, essa moeda que eu operei que eu tive 48% de perda, tá? Olha só, pessoal, geralmente eu tenho 28, 26, 31, 26, 29% de perda, 28, isso numa alavancagem de 5x, tá? 38, 37, então geralmente é muito difícil eu ter uma perda acima de 35%, tá? Acima de 40%. Por quê? Porque isso tá o gerenciamento de stop loss, tá? Agora, olha os ganhos, tá? 68, 28, 59, 107, 69, 18, 78, 107, 40, 289, tá? Notem que os meus ganhos são muito maiores do que as perdas, tá? Por exemplo, esse ganho que eu tive de 18 aqui, na Aster, foi que a moeda lateralizou, ficou muito tempo e eu fechei com pouco ganho, tá? Ou seja, por exemplo, um ganho desse de 107%, $107 que eu ganhei aqui, ele vai cobrir praticamente 4 trades de stop que eu tive, tá? Ou seja, pode cobrir 4 stops de $26, entendeu? Então por isso que o gerenciamento é importante. Eu tive quantos loss aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E quantos ganhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tive 10 ganhos em cima de 11 perdas. Só que o que me fez lucrar no mercado foram o gerenciamento, o stop e a realização de lucro. Essas 3 regras que vocês têm que seguir. Então eu sempre opero com $100, tá? Na maioria das vezes. E eu tive um ganho total de $863 nesse período aí de... Foram 14 dias, né? Foram 14 dias. Eu tive um ganho de $863 e perda de 359. No total de caixa de lucro, $504. Ou seja, hoje, né, em apenas 14 dias eu tive R$2.711 de lucro, usando gerenciamento, stop e stop gain, né? Realização de lucro. Então, pessoal, olhem como que é importante o gerenciamento de risco, tá? O gerenciamento de risco, gerenciamento de banca, stop e a realização de lucro.
Para você que está entrando no mercado agora, eu tenho uma sala profissional de trades, onde eu opero e o pessoal segue minhas orientações. Eu estou dando para vocês aqui 7 dias de graça nessa sala. Vou deixar o link embaixo na descrição. Vou te dar 7 dias de graça. E esses 7 dias, eu te garanto que com $50, se você operar, você já vai pagar a mensalidade dessa sala de membros. Meu nome é Diego, eu fico por aqui. Tchau, tchau.